Bem-vindos ao Refúgio Espiritual. Hoje vamos falar sobre a pobreza espiritual, um tema fundamental em nossa vida espiritual. Santo Antônio de Pádua nos ensinou profundamente sobre este tema. Suas palavras continuam ressoando em nossos corações séculos depois, porque tocam a essência de nossa humanidade e nossa busca por Deus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Este ensinamento não é simplesmente uma frase bonita para decorar uma parede. É uma verdade profunda que pode transformar nossa vida se a compreendermos e aplicarmos com sinceridade. Para entender verdadeiramente a pobreza espiritual, devemos olhar além das definições superficiais. Não se trata apenas de um conceito abstrato, mas de uma realidade viva que deve se manifestar em nossas ações diárias. Santo Antônio de Pádua viveu esta verdade de maneira radical. Não se limitou a falar sobre a pobreza espiritual, mas o encarnou em cada momento de sua vida. Quando enfrentava dificuldades, quando servia aos outros, quando orava na solidão de seu quarto, em todo momento era um testemunho vivo deste ensinamento. A história dos santos nos mostra que a pobreza espiritual não é algo que podemos alcançar com nossas próprias forças. É um dom de Deus que devemos cultivar com paciência, humildade e perseverança. É como uma semente que Deus planta em nosso coração, mas que precisa ser regada com oração e protegida das ervas daninhas do orgulho e do egoísmo. A verdadeira riqueza está em ter um coração livre de apegos materiais. Este segundo ensinamento complementa o primeiro, mostrando-nos o caminho prático para viver esta verdade. Não basta desejar ou admirar estas virtudes, devemos trabalhar ativamente para desenvolvê-las em nossa vida. No mundo moderno, enfrentamos desafios únicos para viver a pobreza espiritual. Vivemos em uma sociedade acelerada, cheia de distrações e pressões que nos afastam do essencial. Os meios de comunicação nos bombardeiam constantemente com mensagens que contradizem os valores do Evangelho. No entanto, estes desafios não são uma desculpa, mas uma oportunidade. Cada obstáculo que encontramos em nosso caminho espiritual é um convite para crescer, aprofundar nossa fé e confiar mais plenamente em Deus. Pensemos nas pessoas que admiramos, aquelas que irradiam paz, amor e esperança mesmo em meio às dificuldades. O que têm em comum? Aprenderam a manter seu olhar fixo em Deus, a não se deixar arrastar pelas tempestades externas, a encontrar sua força na oração e nos sacramentos. Santo Antônio de Pádua nos ensina que o segredo não está em evitar as provações, mas em como respondemos a elas. Quando enfrentamos momentos difíceis, podemos reclamar e nos amargurar, ou podemos vê-los como oportunidades para crescer em virtude e nos aproximar mais de Deus. Quanto menos você possuir, mais livre será para amar a Deus e ao próximo. Este terceiro ensinamento nos revela uma verdade profunda: nossa transformação espiritual requer tanto esforço humano quanto graça divina. Não podemos simplesmente esperar que Deus faça todo o trabalho, mas também não podemos consegui-lo apenas com nossa vontade. A vida de Santo Antônio de Pádua nos mostra que a pobreza espiritual não é um destino ao qual chegamos e depois descansamos. É um caminho que percorremos cada dia, às vezes com passos firmes, outras vezes tropeçando, mas sempre avançando. Há dias em que sentimos a presença de Deus tão claramente que tudo parece fácil. Mas também há dias escuros, quando a fé parece fraca e a esperança distante. Estes momentos de aridez espiritual não são sinais de fracasso, são parte normal do caminho espiritual. Os grandes mestres espirituais nos ensinam que precisamente nestes momentos de sequidão é quando mais crescemos. É fácil ser virtuoso quando sentimos consolo espiritual. O verdadeiro caráter se forja quando perseveramos mesmo quando não sentimos nada. A comunidade de fé tem um papel fundamental neste processo. Não fomos criados para caminhar sozinhos. Precisamos do apoio, do exemplo e das orações de outros crentes. Quando nossa fé vacila, a fé da comunidade nos sustenta. Quando estamos fortes, podemos sustentar outros que atravessam momentos difíceis. Santo Antônio de Pádua nunca trabalhou sozinho. Sempre reconheceu a importância da comunidade, dos irmãos e irmãs na fé que caminhavam junto. Este é o modelo da Igreja, um corpo onde cada membro tem sua função e todos se ajudam mutuamente. Além disso, devemos lembrar que a pobreza espiritual não é apenas para nosso benefício pessoal. É um dom que recebemos para compartilhar com outros.
Quanto mais cresce em nós, mais transborda para os que nos rodeiam, transformando não apenas nossas vidas mas também nossas famílias, comunidades e o mundo inteiro. Agora, perguntemo-nos, como podemos aplicar estes ensinamentos em nossa vida diária? Não se trata de fazer grandes mudanças dramáticas de uma hora para outra. Trata-se de pequenos passos constantes, decisões cotidianas que pouco a pouco transformam nosso coração. Primeiro, dedique tempo cada dia à oração. Não precisa ser uma hora, mesmo 5 ou 10 minutos de silêncio diante de Deus podem fazer uma diferença enorme. Nestes momentos, abra seu coração, compartilhe suas lutas, agradeça por suas bênçãos, e acima de tudo, escute. Deus fala no silêncio de nosso coração. Segundo, examine suas ações diárias à luz da pobreza espiritual. Suas palavras refletem esta virtude? Suas decisões estão alinhadas com estes valores? Como trata as pessoas que encontra a cada dia, sua família, colegas de trabalho, estranhos na rua? Terceiro, busque oportunidades concretas para praticar. Se o tema é a caridade, busque formas de servir a outros. Se é a paz, aprenda a responder com calma em situações estressantes. Se é a esperança, pratique confiar em Deus mesmo quando as circunstâncias são difíceis. Quarto, não se desanime com seus fracassos. Todos caímos, todos lutamos. O importante é nos levantarmos cada vez, pedir perdão quando necessário, e continuar tentando. A santidade não é a ausência de quedas, mas a perseverança em nos levantar. Finalmente, seja paciente consigo mesmo. O crescimento espiritual é um processo gradual. Não se compare com outros, cada pessoa tem seu próprio caminho, seu próprio ritmo. O importante é que esteja avançando, mesmo que lentamente. Santo Antônio de Pádua também teve que percorrer este caminho passo a passo. Não nasceu santo, tornou-se santo através de anos de esforço, oração e graça. Se ele pôde fazer, você também pode. Deus não nos pede perfeição, nos pede que tentemos com sinceridade. Irmãos e irmãs, a pobreza espiritual não é apenas um conceito bonito ou uma meta inalcançável. É uma realidade viva que Deus quer cultivar em cada um de nós. É o caminho para a verdadeira felicidade, a paz profunda e a plenitude que todos buscamos. As palavras de Santo Antônio de Pádua continuam iluminando nosso caminho. Que seus ensinamentos não apenas cheguem à nossa mente, mas penetrem profundamente em nosso coração e transformem nossa maneira de viver. Terminemos com uma breve oração. Senhor, pedimos que nos ajude a compreender e viver a pobreza espiritual em nossa vida diária. Que o exemplo de Santo Antônio de Pádua nos inspire, que sua graça nos fortaleça, e que seu amor nos transforme. Dê-nos a sabedoria para reconhecer sua vontade e a força para segui-la. Que cada dia seja uma oportunidade para crescer em santidade, para amar mais profundamente, e para nos aproximar mais de Ti. Amém. Obrigado por nos acompanhar no Refúgio Espiritual. Que Deus o abençoe e o guarde. Até breve.